Olá, pessoal. Iremos fazer uma apresentação sobre a ferramenta Netflix. E nessa apresentação nós iremos abordar a descrição da Netflix, sobre o que é a Netflix e como está estruturado o seu sistema que oferece suporte a tantas e tantos usuários, certo? Nossa equipe ela é composta pelos discentes Alessandro Silva, Dani Maclesto e Pedro Alves. Para iniciar nossa apresentação, primeiro vamos entender o que é Netflix. Então a gente consultou diretamente a empresa Netflix e solicitamos a definição do que é Netflix a eles, né? E eles nos responderam que a Netflix é um aplicativo de serviço stream que disponibiliza filmes e séries. Um serviço de entretenimento por assinatura que permite assistir a séries e filmes sem comerciais. É possível assistir a Netflix em um computador ou qualquer dispositivo conectado à internet que dispõe do aplicativo Netflix, incluindo Smart TV, videogames, smartphones e tablets, aparelhos de streams e decodificadores. Então, diante disso, a gente vai explorar nessa apresentação como é o sistema distribuído por trás desta ferramenta. Mas antes disso, temos que levar em consideração alguns pontos, como por exemplo, a Netflix, ela realiza streaming de uma quantidade imensa de dados, uma vez que os vídeos, os conteúdos que estão sendo disponibilizados pela plataforma, eles podem ter tamanhos distintos, uma vez que a qualidade dos arquivos podem ser, por exemplo, de 4K, e isso, consequentemente, dá uma dimensão em quantidade de tamanho, né, desse conteúdo. Além disso, a Netflix, ela está presente em mais de 200 países pelo mundo afora. É acessada por diferentes dispositivos, como mencionado na própria definição dada por eles, como TVs, Smart TV, computadores, videogames, celulares, tablets, e isso nos permite perceber que a Netflix ela oferece suporte a diversos tamanhos de telas. Então, ao total, são mais de 200, mais de 2.200 tipos de dispositivos diferentes a qual a Netflix oferece suporte, cada um possuindo suas especificidades, né, quanto ao tamanho de tela, por exemplo. E é por isso, e dentre outros aspectos, que a gente escolheu esta ferramenta para discutir nesta apresentação. Bem, agora falando um pouco sobre a arquitetura em geral, ela se baseia na utilização de duas nuvens. A primeira é a AWS para o back-end da aplicação, e a segunda nuvem é o OpenConnect, ou simplesmente OC, que trata do streaming de vídeo em si. O OC ele é uma espécie de conjunto de servidores distribuídos geograficamente, cada um com cópias dos feeds do catálogo da Netflix. A ideia é que o OC garanta um sistema menos caro, com melhor qualidade e mais escalável. Assim, a gente pode ver que a arquitetura é formada por três componentes principais: o client, que seria os dispositivos usuários, o próprio OC e o back-end. Essa é a arquitetura em si, que vai ser destrinchada nos próximos slides. O outro ponto importante de comentar é o desafio da heterogeneidade dos dispositivos do usuário. Para lidar com isso, a Netflix ela usa um processo que é chamado de transcoding, que converte o vídeo original em diferentes formatos e resoluções. Após o transcode, os arquivos são transferidos para os servidores OC. Além disso, a Netflix realiza uma otimização em que a qualidade do vídeo transmitido fica variando de acordo com a qualidade ou velocidade de conexão. A ideia é que isso garanta uma maior disponibilidade do vídeo ao usuário. Citando brevemente as principais partes dessa arquitetura, temos primeiro o LB, que é o balanceador de cargas da AWS, que é responsável por distribuir automaticamente o tráfego de entrada do aplicativo e sobredimensionando os recursos para atender as demandas. Em seguida temos o Zoo, que é um serviço de gateway, ou seja, ele funciona como um ponto de acesso único para os serviços, realizando roteamento dinâmico da solicitação, meio que para o serviço ideal, e a ideia é que isso garanta também um monitoramento e maior segurança. A gente pode ver ele também como uma espécie de middleware. O Astrix ele é voltado mais para tolerância a falhas e latência, em que ele isola certos pontos de acesso nos sistemas remotos. E a ideia é justamente para evitar falhas em cascatas e também habilitar a resiliência do sistema. O microservices é um estilo arquitetônico adotado pela Netflix, e a ideia é que para tornar algo mais confiável, a Netflix utiliza, além do Astrix, a ideia de microservices críticos separados, ou seja, microservices dependentes de outros serviços. Ponto também, ele utiliza a ideia de servidores sem estado. Já o Evercache é uma camada de cache, logo serve para armazenar dados utilizados com frequência, que só podem, no caso, ser acessados por clientes de cache. E a ideia é que essa camada ela surja para aumento do desempenho, da disponibilidade e também da confiabilidade. A Netflix utiliza dois bancos de dados diferentes, o MySQL para salvar dados sobre faturamento, informações do usuário e também de transações, e o banco Cassandra, que ele já é um banco NoSQL, mas para armazenamento de dados de histórico de exibições. Outro ponto importante é que o banco MySQL ele segue o protocolo de aplicação síncrona, justamente para garantir maior disponibilidade de dados. Por fim, as últimas partes dessa arquitetura seriam o Kafka e o Apache TQA, justamente que trabalha para que o sistema consiga ingerir dados, né, produzidos nessa parte de frente do sistema, em que flui principalmente logs de erros, informações de interface do usuário, eventos de performance, e etc. Tem também o Elasticsearch, que é para visualização de dados, suporte ao cliente, detecção de certos erros, e o Apache Spark, que trabalha, né, no caso, junto com o Machine Learning, para recomendação e também a personalização do conteúdo. Nessa parte a gente pode ver mais uma espécie de arquitetura baseada em eventos.
Logo, a gente pode chegar na conclusão que o estilo arquitetônico adotado pela Netflix ele é híbrido, né? Mistura de microservices com baseado em evento. Com relação ao tratamento de desafios clássicos, como heterogeneidade, abertura, escalabilidade, segurança e transparência, a Netflix ela resolve esses pontos utilizando das ferramentas que já foi explicado aqui nesta apresentação, como por exemplo, para tratar a heterogeneidade, utiliza-se o trace coding e o Zoo. Por exemplo, o trace coding ele identifica qual o melhor conteúdo a ser enviado para um cliente, né, a ser executado em um cliente, diante de tamanho de tela e largura de banda. Essas requisições, informando o tamanho de tela e a largura de banda, elas são roteadas por meio do Zoo. Então, essa questão de heterogeneidade ela pode ser resolvida utilizando essas ferramentas. Com relação à abertura, a Netflix sim, ela é uma plataforma aberta, uma vez que ela oferece a API da Netflix para consumir dados gerados pela própria Netflix, oferecidos pela Netflix. A escalabilidade, por sua vez, ela pode ser resolvida, ela é resolvida pela Netflix pelo sistema OC, como já foi discutido nesta apresentação, onde se divide os servidores por zonas e quando um usuário acessa um certo conteúdo, ele vai encontrar o servidor que vai atender aquela requisição por meio de zonas, consequentemente, e posteriormente o servidor adequado para atender aquele usuário. Existe ainda a questão de réplica de leitura em cada nó do banco de MySQL. A Netflix ela armazena dados relacionados à conta de usuário, por exemplo, em servidores de banco de dados MySQL. Esses bancos de dados eles são estruturados da seguinte forma: existem os servidores mestres, nos quais permite a escrita de informações nos registros, mas quando um usuário ele necessita apenas ler as informações, que a sua grande maioria necessita apenas desse tipo de leitura, então essas leituras são realizadas em réplicas desses bancos de dados, desses nós mestres. Então isso faz com que não sobrecarregue os servidores mestres e atende uma quantidade imensa de usuários acessando simultaneamente. Existe ainda a Apache Chuck, que lida com um número imenso de logs gerados pelos usuários ao utilizar a ferramenta da Netflix. Além de logs, também tem a questão de eventos, né, que os usuários executam ali dentro da plataforma. Com relação à segurança, existe a otimização de arquivos para oferecer, né, o melhor conteúdo aos usuários. A ferramenta Isrix, que lida com o tratamento de falhas, desta forma não apresentando para o usuário eventuais falhas, como por exemplo, no caso de um servidor depender de outro servidor, caso o servidor inicial ele falhe, então o sistema ele não vai falhar como todo e não vai ser não vai ser transportada essa falha para o usuário. Então o usuário não tendo ciência disso, não tendo acesso a essas informações relativas àquela falha, gera-se então uma segurança na plataforma. O Zoo, tratando a questão de roteamento, possibilita também oferecer um certo nível de segurança. Microserviços críticos separados permite que se diminua a dependência de um microserviço a outro, esse microserviço crítico, né? Como também pode até mesmo torná-lo independente, fazendo com que, caso falhe, não gere uma cadeia em cascata, né, de falhas sobre os outros microserviços. Servidores sem estados possibilita que, caso um nó chegue a falhar, o usuário possa ser relocado em outro nó e dar sequência ao seu acesso. O EVCache, como já foi explicado nessa apresentação, e o Cycles Applications Protocol. E por fim, nós temos o desafio de transparência, que ele é atendido pelo OC e o Zoo. Você, como já foi explicado, possibilita o usuário que está acessando, ele não necessariamente precisa saber, não tem interesse em saber qual servidor está oferecendo serviço a ele, ele quer ter o conteúdo em mãos para assistir, então o OC ele oferece o melhor servidor para aquele usuário. E ele oferece isso com base em informações, parâmetros da requisição, e o Zoo ele lida com essa questão de roteamento, e com relação à zona a qual aquele usuário pertence. E foi por isso que a gente... essa ferramenta é uma ferramenta clara de sistema distribuído, e essa é o Netflix. Olá, sou o Pedro. Vou estar falando sobre o Netflix OSS, que é o Centro de Software de Código Aberto da Netflix. Para começar, eu vou estar falando sobre Big Data, né? Não tem como falar de Netflix sem falar de Big Data, porque hoje a Netflix ela conta com uma enorme quantidade de usuários, e cada um desses usuários geram uma quantidade de dados enorme para os serviços da Netflix. Então, com base nesses dados, a Netflix consegue fazer um trabalho de recomendações de seus clientes e melhorar ainda mais o desempenho de seus algoritmos e as análises. Então, a Netflix ela conta com algumas ferramentas que estão listadas aqui nesse slide e também alguns serviços aí que ela contribui. Além disso, a Netflix ela faz uso dos serviços em nuvem, então ela tem a AWS, que conta já com dezenas de milhares de instâncias executando o Netflix, e também ferramentas como o Aminator, né, que é responsável por criar uma imagem para a execução dessas instâncias. E também o Spinnaker, né, que facilita a liberação de alterações de software com alta velocidade e confiança. Como já foi dito, a Netflix hoje ela já faz uso de plataforma em nuvem, e a plataforma em nuvem é a base e a pilha de tecnologia para a maioria dos serviços. Consiste em serviços de nuvem, biblioteca e containers de aplicativo. Então ela também faz uso de algumas ferramentas e serviços que auxiliam nesses serviços e bibliotecas comuns de tempo de execução. Então, além disso, você trabalha também com containers de tempo de execução, bibliotecas e serviços que alimentam os microserviços. Um desafio que é encontrado pela Netflix é de como gerenciar os grandes e numerosos arquivos de áudio e vídeo em escala.
Então, com isso, a Netflix ela trabalha com ferramentas e tecnologias que permitem enfrentar os desafios de ingestão e codificação de conteúdo em grande escala, né? Então, ela faz uso aí do Photon, que é uma implementação Java do formato padrão IMF, que utiliza o padrão SMPE. E para fazer algumas avaliações, ela usa a métrica VMAF, tudo isso envolvendo aí a questão da codificação de conteúdo. A Netflix, ela tem hoje mais de 1 trilhão de operações de dados por dia. E uma coisa é certa é que nenhuma tecnologia de dados hoje ela pode atender a todos os casos de uso, satisfazer todos os requisitos de latência. Então, é uma questão aí de como fazer a persistência dos dados, o armazenamento e exibição de dados na nuvem, né? Então, hoje a Netflix ela conta com 3 tipos de armazenamento, seriam em memory não duráveis, aí como exemplo a gente tem o REDS, e os data stories pesquisáveis, como o Elastic, e os data stories não duráveis, que são aí o MySQL ou o Cassandra. E para aprimoramento, faz aprimoramento dos data stories utilizados, ela tem aí a questão do Hygge, o Prion, o Epic Cache e o Dynamite. A Netflix ela conta com uma plataforma de telemetria de série temporal, né, conhecida como o Atlas aí. E também tem a questão do Chaos Monkey, que para validar a confiabilidade, testando as instâncias para falhas aleatórias lá na nuvem, né? Então ele tem essa ferramenta aí que vai estar ali a todo momento testando a questão da confiabilidade aí do serviço. Encerrando aqui essas nossas discussões, a gente tem a questão da segurança, que é outro ponto essencial quando se falar da Netflix, que seria a defesa em grande escala, né? Então tem algumas informações, tem algumas coisas que seriam o Security Monkey, que serve para ajudar a monitorar e proteger grandes ambientes baseados em AWS. Tem o Scanry, que é uma ferramenta de coleta de inteligência para revelar problemas de segurança específicos, e tem o Stethoscope, que fornece recomendações claras e específicas para proteger os sistemas a partir de informações coletadas. E por fim, né, mas não menos importante, a interface de usuário. Então, esse atrativo é o que talvez chame muitos clientes, né, Então, ela hoje conta com mais de 10 bilhões de horas de filmes e programas de TV. E ela conta para todas essas informações, ela conta com IUs moderna, interface de usuários, com Node, React, RxJS. E faz algumas contribuições aí com o Falcor, o RESTify e o SGJS. E tudo isso ajuda a construir aplicativos mais sofisticados, mais atrativos ao cliente.